Em meio à vergonha mundial protagonizada pela CBF, devido à não contratação do Carlo Ancelotti e a renovação dele com o Real Madrid, ao mico, a chacota que virou a CBF e a seleção brasileira, a gente precisa se perguntar qual que é o futuro que o Brasil pode tomar, qual que é o futuro da CBF e se a gente vê um horizonte positivo olhando para os efeitos do passado. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda bastante o nosso conteúdo, tá? Vídeos todos os dias saindo aqui no canal. Bom, a entidade CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ela, desde o seu início, e principalmente ali na Copa de 58, ela já é um pouco controversa, tá? Se tem muita gente que acha que a CBF está vivendo o seu caos agora, devido ao afastamento do presidente Edinaldo, e depois, anteriormente, você tem um presidente que foi retirado do seu cargo por conta de uma acusação e provas mostram que ele, infelizmente, estava envolvido em um escândalo sexual com uma funcionária. A, a CBF ela já foi administrada por pessoas um tanto quanto controversas, tá? E que se mostraram ao longo do tempo pessoas que usaram o meio ali do futebol para fazer coisas lícitas, tá? Então, os 5 títulos do Brasil, ele passa na mão de 2 presidentes, sendo os primeiros 3, 58, 62 e 70, nas mãos de João Avelange, tá? João Avelange, ele foi uma figura um pouco importante, muito na verdade, pela criação, a criação do Mundial de Clubes passa explicitamente por ele, e a reformulação da CBF, por quê? Porque antes a CBF era chamada de Confederação Brasileira de Desportos. Era a CDB, tá? Confederação de Desportos do Brasil. E o Brasil ele passa por uma reformulação, por quê? Porque antes a Confederação Brasileira de Desportos ela abraçava vários esportes, tá? Por isso que era a Confederação Brasileira de Desportos. Então ela abraçava vários esportes, tá? Ela não era focada no futebol. Só depois, quando ela muda o nome para CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ela se torna uma entidade que abraça especificamente, né, o futebol em si. E o João Avelange era conhecido como uma figura um tanto quanto autoritária. E depois, ali em 2006, foi instaurado um inquérito, uma investigação em relação a ele, sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo direitos de transmissão de competições internacionais. Então, o João Avelange ele ficou marcado com isso, tá? Durante seus mandatos, vários esquemas de corrupção, inclusive esse, foram apontados. E os outros 2 títulos, de 94 e 2002, eles passam pela mão ali de Ricardo Teixeira. E o Ricardo Teixeira, eu nem preciso falar, muita gente já lembra inclusive dele, que foi afastado por um esquema de corrupção grande, tá bom? E que ele foi banido. Ele não poderia estar pisando na CBF, não poderia nem estar pisando no Brasil. Ele é um presidente que não poderia nem estar pisando no Brasil, tá? Ele foi inclusive afastado em relação a isso, o Neto fica falando disso toda hora, etc. E é engraçado que no momento atual da CBF você vê a figura do Ricardo Teixeira fazendo oposição ao presidente Edinaldo, como se ele fosse uma figura espécie quanto o salvador da pátria. Olha, sob os meus mandatos eu consegui aqui a glória, então eu voltando eu posso fazer o Brasil ganhar novamente. Só que nada se comprova em relação a isso. A CBF não fez nada para poder melhorar o futebol em relação à sua figura, em relação a mantimento, em relação a investimento no futebol nacional, para que a gente possa produzir cada vez mais talentos e ajudar no nosso futebol como um todo, o desenvolvimento, né? Não só visual, mas desenvolvimento econômico que beneficia todos os clubes, uma competição mais igualitária do Campeonato Brasileiro, um calendário melhor para os atletas poderem se adaptar. Então isso nada foi feito. A CBF é uma organização que visa especificamente o lucro. Tá? A CBF fatura rios e rios de dinheiro anualmente, tendo a sua figura principal a seleção brasileira, e ela tem patrocínios infinitos. Basta você ver várias entrevistas de vários jogadores com patrocínios atrás. Então, dinheiro é o que não falta para a CBF. E ela visa especificamente a seleção brasileira e as outras competições que se danem. E mesmo sendo administrado por essas 2 figuras bem controversas, como eu já disse, você tinha a seleção brasileira ganhando títulos, mas não ganhando títulos por conta da organização e por conta da visão e a gestão que aquele grupo ali fazia. Você tinha uma grande safra de jogadores que conseguiam resolver o problema. Então, por mais que você tinha uma administração ruim, você tinha jogadores que entravam lá e conseguiam resolver o problema dos seus treinadores. Então, o Brasil ele produzia talentos absurdos.
tá? Como antes os talentos eles ficavam muito aqui, então você tinha safras e mais safras de jogadores para poderem ser aproveitados estando aqui no Brasil. Então você tinha seleções principais, você tinha seleções de base com talento surgindo o tempo todo. Então, mesmo você tendo seleções que não foram campeãs, você consegue apontar aquele grupo como um grupo extremamente talentoso, como por exemplo a seleção de 82. E você, em Copas passadas, poderia se dar ao luxo de não ter a figura, por exemplo, do Pelé, por lesão, mas você tinha a figura do Garrincha conseguindo levar a seleção brasileira a mais um título de campeonato. Então, você tinha talentos que conseguiam suprir isso. Nessa nova safra de agora e da atual presidência da CBF, você vê explicitamente que os jogadores brasileiros não têm o mesmo patamar e a mesma qualidade técnica dos jogadores de antigamente. Então, você tem uma crise administrativa que você não consegue jogar a sujeira para debaixo do tapete. Porque se antigamente o talento fazia com que acobertasse todo o escândalo e toda a má administração que acontecia, você hoje não tem mais. E como um clube que é rebaixado, por exemplo, a gente sempre vê a mesma receita do seu rebaixamento, que normalmente é uma crise administrativa e uma crise técnica. Quando você tem as duas combinações, você tem um rebaixamento de uma equipe do Campeonato Brasileiro. Essa é a receita que acontece. E com a seleção brasileira, a única coisa que não se compara a esse exemplo que eu acabei de dar é que a CBF ela fatura muita grana. Então o dinheiro acaba mascarando ali e ela consegue solucionar algumas coisas contratando uma pessoa, demitindo técnicos, contratando mais técnicos, né, fazendo o Brasil jogar fora do Brasil para poder aliviar da pressão popular que possa acontecer, ou quando o Brasil joga no Brasil, ele joga lá no alto do país e não aqui no sul, sudeste, onde a pressão é maior. Então ela consegue buscar vários subterfúgios para não mostrar a incompetência administrativa. Só que como a nossa safra é muito ruim, você não consegue mascarar mais isso. E a sujeira não está mais varrida para debaixo do tapete. E a sujeira aparece de fato. Então, nós temos uma coisa inédita, tá? Nós não temos aquela solução e é preciso de cada vez mais planejamento. Só que, historicamente, o Brasil nunca foi um país que se planeja bastante. E não só na CBF, como em outras esferas também. Então, isso é uma coisa mais ou menos inédita. Isso só mostra a incompetência dos nossos líderes, dos nossos comandantes, que não sabem lidar com essa situação. E acham que, resgatando a figura de vários, como por exemplo do Ricardo Teixeira, você vai resolver essa situação. O que a gente pode pensar daqui pra frente? Que você vai precisar de uma administração cada vez mais profissional e cada vez mais séria. Ou seja, não há espaço para perdedores e para pessoas que fazem decisões completamente equivocadas. Tá? Isso está se tornando cada vez mais aparente. Quanto você não tiver uma gestão profissional que visa o profissionalismo de fato, que visa o planejamento, melhorar o calendário, melhorar a sua relação e entender que aquilo ali, a seleção brasileira, é vista como um processo e não algo mais mágico, você vai ficar nessa situação. E seguindo essa situação que está, o Brasil corre sério risco de ser eliminado numa primeira fase de Copa do Mundo. Então, nesse exato momento, a gente não sabe quem é o presidente da CBF, porque o Edinaldo está afastado, você não tem um técnico definido, como não é o Fernando Diniz, ele é interino, e você não tem um elenco que você possa aspirar confiança para disputar uma próxima Copa do Mundo. Porque, mundialmente, infelizmente, os jogadores da seleção brasileira, quando chegam na seleção brasileira, eles não conseguem desempenhar a mesma coisa que eles desempenham nos clubes, porque nos clubes eles até jogam muito bem, como é o caso, por exemplo, de Rodrigo, Vinícius Júnior, que eles conseguem desempenhar um bom papel. Mas quando chega na seleção brasileira, eles deixam muito a desejar. Então, o que a gente precisa é de muito profissionalismo, muito caráter, muita atenção, e trazer cada vez mais profissionais que entendem da área para poder administrar. Gente capacitada de clube, que já teve sucesso administrativo, como por exemplo, um Bandeira de Melo, talvez, alguém da diretoria do Palmeiras para conseguir compor, eu não sei, mas precisa ser feito alguma relação e pegar, se você quer olhar o sucesso mesmo, caseiro, aqui do nosso próprio país, você pode pegar exemplos de pessoas que deram muito certo nos clubes e que podem dar certo na seleção. Mas aí a gente vai revirar toda a sujeira que acontece na CBF em relação a esquema com empresários, em relação a jogo de cartas marcadas. Essa. Mas do jeito que tá, o Brasil corre sérios riscos de não se classificar numa Copa do Mundo. Uma mudança radical precisa acontecer. E eu quero saber a sua opinião, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Não esquece de se inscrever no canal. Beijos e abraços e até o próximo.